você aí vê a gente falando sobre investimentos, vê outras pessoas também falando, mas você sabe quais são realmente os riscos que você tem ao investir e, melhor ainda, como gerenciá-los, como amortecer esses riscos? Muitas pessoas elas falam de você pode ganhar bastante no longo prazo, isso, aquilo, outro, mas não falam de como você também pode perder no curto prazo ou no longo prazo se você fizer uma má escolha ou se você se expor demais ao risco. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre você saber quais são os riscos e como controlar eles. Então fica a gente até o final. Pode dar a vinheta? Eu chamei a vinheta. Antes de começarmos esse vídeo, tem um recado importante para você. Você sabe qual é o maior risco que você está correndo agora? É de o vídeo acabar e você não deixar o seu like e nem compartilhar com a galera, não é verdade? Isso pro Brasil também, né? E se você não deixar o like, não vai ser recomendado por outras pessoas e menos pessoas vão ter esse conhecimento e vão perder dinheiro, tá certo? Olha o tamanho da bagaceira aí. Então, deixa o like, compartilhe com a galera. Tem que cascar todo, né? Exatamente. Vamos pro vídeo. Bom, resumidamente aqui, nós falamos muito sobre investimentos, sobre a questão do longo prazo, diversificação, isso, aquilo, outro. Mas nós nunca falamos de como você pode gerenciar os riscos que se tem ao longo do tempo. Isso tem os riscos sistêmicos e o risco não sistêmico. E nós iremos aqui falar da importância de você saber desses riscos, de você saber se expor de uma maneira correta a esses riscos e como você saber se você está se expondo mais e menos e que se faz bem para o investidor. Bom, para começar, quando você vai começar a investir, normalmente quando você começa a estudar, né, sobre o mercado e tal, uma das primeiras coisas que aparece para que você tome como nota, né, preste atenção, é qual o perfil de investidor que você faz parte, tá certo? Então existem alguns perfis de investidores, que são os conservadores, os moderados e os arrojados, tá certo? Que são aí como a maioria das pessoas definem os investidores. Os conservadores, claro, vão ter um foco mais em investimentos conservadores e menos risco. Os moderados buscam ali um equilíbrio. E os arrojados tentam, mesmo com os grandes riscos, mas eles veem que o tanto, né, de rentabilidade que eles têm compensam esse risco. Primeiro você tem que prestar atenção de que parte, de que grupo desse você participa. Não faz sentido você gostar de investimentos conservadores e investir mais da metade do seu patrimônio em investimento de alto risco porque alguém falou para você. Não, isso não faz parte do seu perfil, não se invente, porque você não vai entender direito o que está acontecendo e pode acabar levando prejuízo. E bom, o segundo ponto, depois que você começa a investir, é sempre lembrar que quanto maior a rentabilidade, maior o risco, né? Eles andam juntos. Se você tiver uns investimentos mais conservadores, né, que não sejam tão voláteis para cima, eles também não vão ser tão voláteis para baixo, né? Então você tem que saber que quanto maior o potencial de retorno, também vai ser o potencial de perda. Então você tem que ter esse equilíbrio de saber a que momento e por que você deve investir naquele investimento de alto risco. Outro ponto interessante que a gente fala sempre aqui no canal é a questão da diversificação. Não importa qual tipo de investidor você é, você tem que diversificar. Ah, eu sou investidor arrojado, eu só invisto em investimento de alto risco, só em criptomoedas, em ações. Mesmo assim, dentro desse perfil, você não vai investir só em uma ação ou em um tipo de ação, ou você vai investir em Bitcoin, mas também vai investir em Ethereum. Ou seja, tem que ter uma diversificação, tá certo? Uma diversificação sempre tentando buscar o equilíbrio, né? Então, a filosofia que a gente segue, que não é obrigado a você seguir, é buscar um equilíbrio, né? Ter lá parte em, digamos, renda fixa e ter uma parte um pouco menor em renda variável e ainda menor ainda em criptos, enfim. É o que a gente segue. Não é obrigado a você seguir, né? Cada um tem seu perfil. E talvez a gente depois mude também o nosso. E você tem que pensar que, tipo, se você investir só numa empresa, você está correndo o risco daquela empresa quebrar e você quebrar junto.
se você investir em duas empresas do mesmo segmento, elas vão meio que andar juntas. Não sei se acontecer alguma coisa com o setor bancário, você tem duas ações no setor bancário, acontecer alguma coisa, você leva fundo, né? Aí se você investir em apenas empresas do Brasil, se acontecer uma crise aí no Brasil, você está ferrado. Então o que você deve fazer? Você deve diversificar empresas, diversificar setores e diversificar tipos de ativos. Aí você vai investir em ações, fundos imobiliários e diversificar moedas. Você vai investir, por exemplo, também nos Estados Unidos, onde você achar melhor. Então você está indo nessa diversificação, você vai controlar os riscos, né? Ah, eu tenho uma parte em dólar e está acontecendo alguma coisa lá nos Estados Unidos, o dólar está caindo. Beleza, mas tem uma parte aqui no Brasil. Ah, está acontecendo alguma coisa aqui no Brasil. Ah, beleza, mas eu tenho uma parte em outro lugar lá do mundo. Ah, o mundo todo está se desabando. O que você tem na carteira? Criptomoedas ou ouro. Então meio que você tem que ter essas válvulas de escape, que quando o mundo está desabando, você tem uma parte da sua carteira que está segurando a bagaça e você pode dormir com consciência tranquila porque você tem sua carteira diversificada. Agora se tiver só num canto só, meu amigo, torcer para não evaporar, né, o patrimônio. Também, até entrando dentro desse assunto que ele está falando, eu acredito pelo menos, você não é mãe de nada, então você não vai adivinhar o que vai acontecer. Pedro sabe o que vai acontecer no mercado? Não. O Thiago Negro sabe? Não. O Warren Buffett sabe? Não. 100% de certeza não sabe. Então, você não pode tentar adivinhar as coisas, o que vai acontecer. Você tem que sempre se protegendo. Ah, eu tenho esse investimento, mas se der M aqui, que eu não posso falar, né, no YouTube, se der M aqui vai dar bom. Então você tem que ir aí, enfim, como diria o Thanos, buscar o equilíbrio. Bom, e como você pode, digamos assim, se expor a um risco, digamos, aceitável? Bom, você sabe que as criptomoedas, por exemplo, são mais voláteis, né? Então como é que você poderia tê-las, mas sem que comprometesse sua carteira? Você ter lá 5%, por exemplo, da sua carteira em criptomoedas já está o suficiente. Se quebrar, você perdeu só 5% do seu patrimônio. Se valorizar, pode subir na sua carteira. Mesma coisa com empresas que você acredite que realmente cresçam pra caramba, né? Vamos supor aí, lá em 2015 tivesse investido em Magalu, ela valendo o quê? R$1, ninguém ia confiar que ela ia crescer no patamar que ela está hoje, né? Mas se alguém botou lá ela em 3, 4, 5% do patrimônio lá e deixou, foi o boom da carteira. Mas e se ela tivesse quebrado? Tinha perdido só 5%, ou seja, esses investimentos de alto risco você tem que ter uma pequena parcela que, digamos, caso aconteça alguma coisa, não afete tanto o seu portfólio, mas que caso valorize, você acaba saindo ganhando, né? Porque você não vai acertar todas as empresas que vão crescer, né? Então, se acertar, entra em contato. Não quer saber. Então, se você acertar pelo menos uma que compensa, sei lá, a perda das outras, já está de bom tamanho. Então, como é que você pode fazer essa exposição? Rapaz, estude, procure bons ativos e uma hora ou outra vai acontecer de uma ação valorizar pra caramba. Você não só sabe qual vai ser agora, mas vai acontecer e você precisa ter foco no longo prazo. Próximo tópico que é importante abordar, mas na verdade esse tópico, ele, na ordem, digamos assim, cronológica, ele tem que ser o seu primeiro, a primeira coisa que você vai fazer, que é buscar conhecimento e informação. Essas são as chaves de todo o começo, tá certo? Então você vai buscar conhecimento para aprender sobre o mercado, conhecê-lo, e também vai buscar informações também para tentar aí se desvencilhar dos riscos, né? Então é isso aí, sempre que você for começar uma coisa, comece do começo, comece estudando. Você tem que buscar o conhecimento, tem que estudar sobre, que se você for, sei lá, pela sorte, você pode ter muita sorte, pode não ter, né? Então, pode tomar naquele canto. Aí você vai ficar pela sorte, então é melhor jogar na Mega Sena. Se for pela sorte. E lembrando que antes de tudo, assim que você adquirir o conhecimento, monta uma reserva de emergência, né? Sim. Porque tem coisas que não conseguimos controlar. Então é bom que você esteja preparado para caso aconteça, sei lá, uma outra crise e o mercado por inteiro desabe. Então se você estiver preparado com uma reserva de emergência, você dá para ficar tranquilo por um certo tempo, né? Claro,
buscando solução e depois que o mercado começar a voltar, porque vai voltar, aí você vai equilibrando sua carteira novamente. Mas Pedrão, eu não sei o que é uma reserva de emergência, o que eu faço? Acesse esse vídeo aqui, ó. Tá aqui, ó. Se o editor esquecer, tá aqui na descrição. Pronto. Mas é eu que esqueço. E é isso. Né? É? É isso. É isso. É isso. É isso, pessoal. É isso. Não sei como é que eu vou pra casa, tá chovendo. Tá andando. Tá aí que é meu irmão. Investimento ruim. Mais amizades, tá certo? Aí. Então é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo e tchau.